A todas e a todos eu quero aqui saudar todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da Alexandra, da Clarissa. Me permitam, eu acho que Fortaleza é feminina. E vou dizer aqui dois exemplos. Fortaleza tem 121 bairros. Vocês sabem que Iracema está presente em 3 bairros? Praia de Iracema, Jardim Iracema, Parque Iracema, dos 121. Das estátuas que nós temos em Fortaleza, vocês sabem quantas estátuas tem de Iracema? 3. Da Lagoa da Messejana, a mais antiga lá do Mucuripe, né? E a Iracema guardiã da Praia de Iracema. Eu acho isso fantástico. Por isso que Fortaleza, né, se identifica tanto aí com a Iracema. Saudar aqui todos os homens aqui presentes, na pessoa do professor Alexandre, do meu primo. Ele revelou que é meu primo. Não espere uma inteligência como a dele. Eu sou bem mais lento do que o Célio Fernando, tá certo? Apesar de ser um privilégio ser primo dele, tá? Bom, muito bem. Primeiro, um prazer muito grande estar aqui na Universidade Federal do Ceará, convidado aqui pela professora Clélia, a minha confreira do Instituto do Ceará, junto com o Zé da Silva, né, meu mestre de muitos anos. Prazer enorme aqui estar com os estudantes, com os colegas professores e professoras. Eu devo muito à Universidade Federal do Ceará, porque quando eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado, quase tudo que nós conseguimos fazer foi com assessoramento dos professores e pesquisadores da UFC. Vou dar 2 exemplos. O Parque Estadual do Cocó, né, que é um orgulho nosso hoje, parque que atravessa Fortaleza, não sei se todo mundo sabe disso, começa na fronteira com Maracanaú, acompanha 20 quilômetros do Rio Cocó e vai desaguar lá entre Cacipesca e Sabiaguaba. São 1.581 hectares, né? Acompanhando 20 quilômetros aí do Rio Cocó, que só foi possível porque eu fui assessorado pelos professores da UFC. Mas o que me deu mais trabalho ainda, que me orgulho mais ainda, foi o zoneamento ecológico e econômico costeiro. Nós temos o melhor zoneamento do Brasil. Podem se orgulhar disso. E só conseguimos fazer isso, imagine 20 municípios, né, com todos os interesses litorâneos que existem, a gente conseguiu fazer, acho que bem feito, devido ao assessoramento que tivemos da UFC. Os professores, os pesquisadores, o programa do cientista-chefe do meio ambiente. Então, para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio estar aqui, e eu espero que a gente possa acrescentar um pouco nesse debate. Quero dizer que eu também estou na fase mais difícil, não é? Mais complexa, não é? E mais cobrado da minha vida, né? Eu sou professor há 48 anos, continuo dando aula de História e Geografia, eu sou um curioso, né? Eu não sou formado nem em História nem em Geografia, eu sou pedagogo e me apaixonei por essas 2 disciplinas e aí comecei a dar aulas sobre essas 2 há 48 anos atrás. Depois eu fui parlamentar de oposição, foi muito importante. É bom ser parlamentar de oposição, não é só crítica, é só proposta, né? E foi muito importante na minha vida, né? Depois me tornei parlamentar governista, né? A partir aí da Luiziane, na prefeitura, a partir do Cid Gomes, do governo, a gente passou a defender esses governos, né? Mas o desafio mais importante é pegar na massa, é ir para o executivo, né? Então, no legislativo é fácil, mas no executivo, aí você é cobrado pela população por razão, você tem que dar conta do orçamento, você tem que prestar contas, fazer as entregas, né? E fazer isso de forma coletiva. Então, podem fazer as críticas que vocês quiserem fazer, porque eu também já estou com o couro grosso, tá bom? E quero discutir, quero trabalhar essas críticas aqui com vocês. Mas vamos lá. Podemos começar então? Bom, Fortaleza 300 anos, né? Vocês estão muito fortes aí, a grande metrópole. Não é? Pode passar, a nossa vilazinha, na verdade é sempre bom lembrar isso, 300 anos que a monarquia portuguesa criou a vila, não é? De Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, 13 de abril de 1726. Se a gente contar do Forte Schöneborg, 1649, nós teríamos 377 anos, né? Mas a decisão foi político-administrativa. Por isso que a gente está comemorando os 300 anos, porque a Câmara Municipal resolveu dar essa data como a data da cidade. Mas é sempre bom
E, de qualquer maneira, a gente está comemorando e refletindo sobre a nossa cidade. Vamos lá? Não é? Eu gosto muito dessa foto porque eu sempre digo para meus alunos que, quando eu comecei a dar aula, a Beira-Mar tinha 3 prédios. Né? Tinha o Jaqueline, tinha o Marinho de Andrade e o Arcoador. Né? Olha aí, hoje são possivelmente aí centenas, né? Mais de 100 prédios que nós encontramos na Beira-Mar. Né? E numa cidade, vocês geógrafos sabem mais do que eu, onde a população não gostava de praia, né? Sobretudo a elite. Praia é um lugar de pobre, de pescador, de lixo. Né? A Beira-Mar é de 1963, né? O prefeito Murilo Borges inaugurou uma obra que foi muito pensada pelo Cordeiro Neto, mas até então quase ninguém ia à praia, não era um lugar assim, tão atraente como é hoje, né? Então é a elite sempre, não só a elite, todas as classes sociais buscam. Bom, então, aqui eu tive que botar, né? O Parque do Cocó, que me orgulha muito, né? Nesses 300 anos, o governador Camilo Santana foi o grande idealizador, né? E nós conquistamos esse parque. Hoje é um parque legalizado. Essas áreas que eram da União, nós trouxemos para o município uma concessão de 20 anos, tem plano de manejo, tem conselho gestor, né? Tudo isso conquistado pela sociedade, porque esse parque só existe por causa da sociedade. Ou porque a Clarissa disse aqui, isso foi uma luta coletiva, não foi um governo. O governo atendeu e dialogou com a sociedade e conseguimos fazer, mas isso há décadas. Quando a gente, o Zé da Silva foi um dos homenageados, eu sempre olha também, não me lembro, mas o Zé da Silva eu me lembro. Nós homenageamos 19 pessoas que tinham liderado em algum momento a luta pelo Parque do Cocó. Não foi o governo que chegou de uma hora para outra, né? Tinha 40 anos essa luta. Começou em 1977 e só em 2017 a gente conseguiu regularizar, né, Zé, o Parque do Cocó. Mas vamos lá. Então, alguns dados assim que eu vou passar rapidamente, tá bom? 312 quilômetros quadrados é o nosso território. Nós temos 121 bairros. Nós temos 39 territórios, que é algo, Alexandre, que a gente está trabalhando. E no PPA, no Plano Plurianual, né, que foi aprovado no ano passado, a gente discutiu a proposta do PPA em todos esses territórios. Então, fizemos 39 plenárias, fomos a todos os territórios, foi muito importante, e acolhemos muitas sugestões, né, que estão no PPA. 12 regionais, né, secretarias regionais tratam da gestão dessas regionais, como foi muito bem colocado aqui, né, a previsão, né, de 2 milhões, quase 2,6 milhões de habitantes, mas que o censo de 2022 é uma coisa interessante para refletir. O censo de 2022 diminuiu a população em relação ao censo de 2010. Né? Aí tem várias consequências que talvez não tenhamos aqui a oportunidade de discutir. Né? Isso é fruto de muita coisa e tem consequências importantes. Então, eu começo aqui de uma forma muito, digamos assim, dura, né, em relação à realidade de Fortaleza hoje, dizendo que essa cidade tinha um clima ameno, boa ventilação, abundância de rios e áreas verdes. É um município que tem mais de 100 lagoas, uma coisa fantástica, nem todo município tem isso, né? Nós temos, assim, 3 bacias hidrográficas, né? Do Rio Pacuti, talvez com menos influência, do Rio Cocó, do Ceará Maranguape. Isso é fantástico para qualquer cidade. Então, temos isso do ponto de vista da natureza, né? Uma cidade que poderia ser compacta, que poderia ser caminhável, mas a verdade é que nos últimos 80 anos, que eu vou tentar mostrar aqui com alguns dados, Fortaleza, com esse crescimento acelerado e desordenado, né, fez a cidade perder essas qualidades, tornando até, em determinados aspectos, uma cidade insustentável. É insustentável do jeito que está hoje. Podemos recuperar? Podemos. Né? Mas é muito grave o que eu estou dizendo aqui, pelo descaso, né, durante décadas e décadas, né? Sobretudo a partir dos anos 60, vocês vão ver, eu fiz aqui um gráfico, essa população vai ter um crescimento exponencial. Né? Uma cidade que em 1900 tinha 50 mil habitantes, depois da Segunda Guerra, em 1945, tinha 200 mil habitantes, chega a 600 mil habitantes, 500 mil habitantes em 1960 e hoje
com 2,6 milhões de habitantes. Né? Então, o que é mais grave? As profundas desigualdades sociais, econômicas e territoriais, que eu vou tentar mostrar um pouco aqui com alguns gráficos. Muito bem, então, tentei colocar aqui, atendendo aqui minha amiga Clélia, 10 desafios. Tem mais, mas pelo tempo, né, a gente tinha que escolher alguns desafios que eu considero os mais importantes. Então, vamos lá. Primeiro, a ocupação desordenada e dispersa. Né? Uma cidade, ela tem que ser concentrada, uma cidade, hoje, né, ela teria que ser mais concentrada, ela tem que ser policêntrica, e aí o professor Alexandre tocou um pouco nisso hoje, importante, e nós estamos tornando Fortaleza, de certa forma, uma cidade policêntrica. Eu acho que isso é muito positivo, não é? Há uma inclusive o plano diretor atual inovou em relação a isso, porque o plano de 2009 tratava de duas macrozonas, a macrozona da área ambiental e a macrozona da área construída, e nós propomos, né, discutindo isso com a comunidade e com os técnicos, a macrozona das centralidades. Então a gente está propondo que a cidade tem que ter mais crescimento habitacional, tem que nas áreas onde são eixos de transporte, né? Ou então polos de economia, né? De serviços, de comércio, né? E Fortaleza hoje é uma cidade pode ser. Temos o nosso centro histórico, fundamental, né? Que inclusive o prefeito vai lançar brevemente um projeto ousado, um programa ousado, né? De requalificação desse centro urbano, centro histórico de Fortaleza. Mas hoje nós temos vários centros, essa é a realidade. Lá em Messejana tem, no Antônio Bezerra tem, no Montese tem, no Cocó tem, na Cidade dos Funcionários, enfim. Poderia citar aqui vários centros. Fortaleza hoje é uma cidade policêntrica, então tem que aproveitar bem isso, ter políticas públicas para isso. O plano diretor vai nesse rumo. Então, uma cidade ideal, ela tem que ter alta densidade, e uma coisa interessante. Muita gente comenta, Fortaleza é a capital de maior densidade demográfica do Brasil. Né? Nós temos aí 8.200 habitantes por quilômetro quadrado. Mas essa densidade não é o ideal para a cidade. O ideal é maior. O problema é que Fortaleza é toda urbana. Não há mais área rural em Fortaleza. Fortaleza é a capital de maior densidade demográfica porque ela é totalmente urbana. Né? Então o ideal é que a gente tivesse mais concentração, menos dispersão dessa população, e eu vou tentar mostrar por que nós pensamos isso. O ideal é uma cidade que tenha vários tipos de transportes, né? Inclusive com o transporte ativo, né? A caminhabilidade, o ciclismo, e Fortaleza cresceu no que se refere às ciclovias. Fortaleza já é um exemplo, é uma referência, né? Inclusive fora do Brasil. Acho que foi um grande avanço. Na caminhabilidade nós quase não avançamos nada, né? Nossas calçadas são péssimas, elas são excludentes, né? Enfim, é um dos gravíssimos problemas que nós temos na nossa cidade. Tá? Bom, aqui é um pouco uma história. Olha aí como é que foi a ocupação de Fortaleza. Né? Hoje ela é uma cidade totalmente urbana, né? Não há praticamente áreas rurais, mas há alguns espaços que são aproveitados pela população para a agricultura urbana, que nós estamos incentivando no plano diretor. Quem tiver o trabalho de ler o plano diretor, são 620 artigos, né? Lá nós estamos propondo 11 políticas, 11 sistemas, e uma das políticas é essa agricultura urbana, que eu acho que é fundamental. Ela já existe e é uma das prioridades da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da nossa gestão. Muito bem, aqui é justamente, não é, o crescimento populacional de Fortaleza. Olha aqui, onde está ali 600 mil habitantes, 500 mil habitantes, era 1960. Você vê que há um crescimento exponencial. Crescia lentamente, a cada censo, desde 1872, era 42 mil habitantes. Olha como teve um crescimento exponencial a partir dos anos 60, fruto, sobretudo, do êxodo rural, das secas, das migrações regionais, não é? Que incharam Fortaleza. Muito bem. Então, eu tentei colocar desafios e estratégias que são pensadas pela nossa gestão. Algumas coisas já em curso,
outras pensadas, planejadas, né? Então, primeiro, as estratégias adotadas pelo Plano Diretor Participativo e Sustentável, que foi o que nós aprovamos em novembro do ano passado, que vai vigir a partir de 27 de maio, que foi dado um prazo aí de 6 meses para a vigência desse novo plano. Então, as zonas de centralidades, polos e eixos, como eu acabei de me referir, e uma ampliação das zonas de proteção integral. Isso é muito importante. Um debate muito complicado na Câmara Municipal, né? E aí o Célio colocou bem como é que é a situação política do nosso país, do nosso estado e do nosso município, né? Nem sempre aquilo que o Executivo propõe é o que efetivamente é aprovado, aí as dificuldades dos nossos governos, né? De qualquer maneira, é preciso dizer isso fortemente. Nós aumentamos em 20% as zonas de proteção ambiental em Fortaleza. Posso afirmar para vocês que este plano, de todos os planos que foram feitos, é o que mais tentou aumentar as zonas de proteção ambiental. Aumentamos em 20%. Não é? Como também, algo fundamental, a questão do patrimônio cultural, que é um descaso dos nossos governos, lamentavelmente. Vocês aí da arquitetura, da geografia sabem disso, né? Muito bem. Nós aumentamos em 218% nesse plano diretor as áreas, zonas de proteção do patrimônio. Havia 4 áreas que estavam definidas pelo plano de 2009, agora com parâmetros só tinha Praia de Iracema. Vocês sabem disso, Clarissa. Nós criamos agora 8 áreas, e todas com parâmetros. Todas com parâmetros. Então, houve um aumento de 218% das áreas de proteção do patrimônio cultural. E mais, nós criamos no plano diretor o Fundo Municipal de Valorização do Patrimônio. E aí precisa ser regulamentado, mas foi um avanço. Ele não tinha fundo nenhum no município para a valorização do patrimônio. Então, ampliação, vamos em frente. Grande desigualdade da distribuição de renda. Esse é um grande desafio de Fortaleza. O Alexandre tocou muito nisso aqui, né? E a Clarissa também, quando tocou nas leis, e nós estamos assim, muito focados em relação às leis. Vou já dizer como. O índice de Gini médio, houve uma melhoria, vocês vão lá ver, nos últimos anos, né? Mas vocês vão ver também que das 27 capitais, Fortaleza tem a 10ª pior concentração de renda no que se refere aqui ao indicador Gini. Tá? Isso é muito grave, né? Muito grave. Nós temos um PIB, as gestões anteriores, Célio, você sabe bem disso, acompanha muito bem a economia da cidade, foi muito divulgado. Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste. É verdade. Fortaleza, dentre as 27 capitais, tem o 8º maior PIB. Isso é verdade. Agora, quando eu vou para o PIB per capita, é o 7º pior, é o 20º. Quando a gente vai para a pobreza, as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, Fortaleza é a 4ª pior capital. 31% da nossa população vivem abaixo da linha da pobreza, né? Vamos lá. O que fazer então? Aqui é a redução da pobreza. Eu estou mostrando ali para vocês o gráfico, né? Já foi pior, sobretudo na época da pandemia. Houve uma melhoria nos últimos anos, né? Mas nós ainda temos aí 31% da população que vivem abaixo da linha da pobreza. Aqui eu já passei esse indicador, comparando Brasil e Nordeste, né? O índice de Gini. E houve uma pequena melhoria, né? Na desconcentração de renda. Mas olha como há praticamente assim, uma estabilidade, né? Ou seja, em Fortaleza nós temos pessoas muito ricas, né? Bilionárias inclusive, né? Se destacam aí nos rankings brasileiros, né? E mundial, brasileiro e mundial. Mas aqui, ó, olha como tem uma estabilidade aí na concentração de renda. A gente não consegue desconcentrar essa renda e aí nós temos que ter políticas para isso. A gente propõe aqui algumas coisas interessantes. Vamos lá. Ok, índice de Gini, comparando com o Brasil e com o Nordeste. De cima é o Brasil, de baixo é o Nordeste, né?
o produto interno bruto, ele vem evoluindo, isso é algo positivo, sem dúvida, insuficiente, né? Porque ele não tem diminuído as desigualdades e a concentração. Né? Mostrando aí o produto interno, Fortaleza é a 8ª do Brasil, é a maior do Nordeste. Já mostrei esse dado, ok. Bom, desafios. Terceiro, grande desigualdade na distribuição de renda. Quais são as estratégias adotadas pelo nosso governo ou que estão sendo planejadas? Nem tudo, a gente tem 1 ano e 3 meses de governo, né? Então, nós estamos ainda distantes nem daquilo que a gente está querendo fazer, é evidente. Então, programas de empreendedorismo e capacitação profissional de jovens e mulheres, sobretudo as pessoas vulneráveis, foi mostrado aqui o índice de vulnerabilidade, que é altíssimo, hubs de inovação, sandbox aí, sério, né? Inclusive City Nova, com projetos assim, inovadores nessa área, de definir, inclusive, novas políticas aí, no que se refere a crescimento econômico, economia criativa, a Academia Enem, que é algo que já vem de outras gestões, que nós mantivemos, que acho que é muito interessante, tem ajudado a nossa juventude, sobretudo de baixa renda, a entrar nas universidades, sobretudo as públicas, né? É um instrumento importante. A rede de mercadinhos, restaurante popular que voltou, né? Acho que vocês viram isso. As cozinhas solidárias que o governo do estado liderou e que agora nós estamos também apoiando a Prefeitura de Fortaleza nessa integração com o governo do estado e com o governo federal, né? A política de feiras que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está desenvolvendo uma série lá de ideias. A agroecologia urbana, como eu disse, que é uma prioridade para a nossa gestão. O turismo de base comunitária é, inclusive, algo muito importante no plano diretor. A doutora Jaqueline, que é promotora na área ambiental, sabe muito bem que nós temos comunidades tradicionais em Fortaleza, que nunca foram vistas. Essa é a grande verdade. E que foram reconhecidas pelo plano diretor. As 3 comunidades tradicionais ali no Cocó, não é? Em torno ali do Parque do Cocó, elas estão reconhecidas hoje e vai ter aí, está colocado como um plano, a ideia é fazer um plano com a comunidade de gestão, porque é algo novo, é algo importante. Eu me lembro do debate do Parque Cocó, havia até ambientalistas que diziam, não pode ter gente dentro de um parque, né? E essas 3 comunidades eram uma realidade, viviam lá há décadas, fazer o que com elas? Tirar de lá? Né? Então a gente resolveu colocar na lei do Parque do Cocó e agora a Fortaleza reconhece no plano diretor 3 comunidades tradicionais. O plano Fortaleza Inclusiva, que é liderado pela primeira-dama, a ideia é desenvolver aí projetos aí na área da economia verde e a expansão dos CUCAs. Hoje nós temos 5 CUCAs, que é um programa criado pela gestão da prefeita Luiziane Lins, né, começando pela Barra do Ceará. Hoje nós temos 5, que tem lá educação, cultura, esporte, né, formação profissional. É fantástico. O CUCA é um projeto fantástico. E o prefeito tinha iniciado no Vicente Pison, que seria o 6º, e o prefeito já está segurando recursos para a conclusão daquele sexto CUCA. Muito bem. Grande déficit habitacional e baixo acesso à infraestrutura domiciliar existente. Nos nossos estudos, nós temos aí em torno de 40% da população de Fortaleza que reside em assentamentos precários, né? A Clarissa falou muito bem sobre isso. Nós temos 4 tipos de ZEIs reconhecidas no nosso plano diretor. As ZEIs do tipo 1, que é o assentamento precário, havia 45 anteriormente a este plano diretor. Nós fomos para 87. Hoje tem 87 comunidades, assentamentos que estão reconhecidos, mapeadas no plano diretor, para que elas não sejam removidas de lá. Temos as ZEIs do tipo 2, que foram conjuntos habitacionais que foram pensados, começados, mas que se desestruturaram e também estão lá como ZEIs do tipo 2. Tem as ZEIs do tipo 3, perdemos algumas na Câmara Municipal, no debate com a Câmara, né? Que são as ZEIs de vazio. Nós propusemos várias ZEIs do tipo 3, sobretudo próximas aos assentamentos precários, porque precisamos de mais área para aquelas comunidades, construção habitacional, não é? De interesse social, né? E perdemos algumas, mas ficaram várias, então é algo também importante. E algo inovador,
que foi, na conferência da cidade, Alexandre, que foi proposto, né, por lideranças comunitárias, ZEIs de reparação. O que é isso? Os conjuntos habitacionais, lamentavelmente no Brasil, foram pensados na periferia da cidade ou nas cidades vizinhas, na área metropolitana de uma maneira geral. Por isso tem Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, ou na fronteira de Fortaleza, espraiando a cidade, quando a cidade tem que ser concentrada, né? Por isso que nós temos que estar tudo ocupado aí, e indevidamente, na nossa opinião. As áreas verdes foram sacrificadas muito por isso também, pelos conjuntos habitacionais. Agora, se criou o conjunto habitacional sem creche, sem posto de saúde, sem CRAS, sem equipamento de esporte, de lazer, sem praça. E aí, lamentavelmente, isso facilitou também, não é? Aí as facções, de certa forma, dominarem muito dessas áreas, tá certo? E áreas foram abandonadas. Então, qual foi a ideia da conferência da cidade? Vamos reparar. Então, vamos criar ZEIs de reparação, que é os ZEIs do tipo 4, passando 5 conjuntos habitacionais que nós estamos trabalhando, conversando com eles, para virar ali umas ZEIs de reparação. Políticas públicas, né, do Estado, do município, do nacional, para tendo a integração desses 3 níveis de governo em relação, temos trabalhado com o Ministério das Cidades, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, criar os chamados territórios vivos, né? A ideia é essa, Alexandre, para a gente recuperar um pouco a vida, a qualidade de vida dessas pessoas que foram levadas em algum momento para esses conjuntos habitacionais. Aqui são um mapa dos assentamentos precários, né? Na época do Clis, Clarice, 80 e poucos, né? Alguns foram diminuídos com o projeto do Cocó e do Maranguapinho, mas agora está sendo, o governo federal com a prefeitura está fazendo um novo diagnóstico e a previsão de ter mais de 300. Então já temos aí, e essas são essas áreas aí amareladas, né? Tá certo? E o que é mais grave, muitos desses assentamentos foram criados aí nas margens, né, Jaqueline? Do rio Cocó, do rio Ceará-Maranguapinho, que tem gerado aí muitos problemas, porque de qualquer maneira as pessoas estão lá e o que fazer? Às vezes em áreas que alagam, né? E lá vai a Defesa Civil, mas em área que foi indevidamente ocupada, mas está ocupada. Então a gente tem que sempre pensar no meio ambiente, mas também pensar no social. Não é simples essa operação. Bom, então, desafio: grande déficit habitacional e baixo acesso à infraestrutura domiciliar existente. Quais são as estratégias adotadas? O novo plano diretor trata disso, né? Já falei das EIs, regularização fundiária, melhorias habitacionais. A Pitafor está fazendo um belo trabalho em relação a isso. O plano diretor, ele tem instrumentos fantásticos. O que há mais moderno no Brasil de instrumento está pensado no plano diretor. Serão aplicados? É o que a gente vai tentar. Né? Já tem uma comissão técnica começando a discutir o plano de parcelamento, uso e ocupação do solo. A sociedade será chamada para discutir, né? A equipe técnica está começando esses estudos, né? Mas esse plano diretor tem uma vantagem. Muita coisa que outros planos diretores não trataram, só foi se tratar na lei de uso e ocupação, nós já tratamos. Por exemplo, parâmetros. Parâmetro, está lá. O plano diretor já define os parâmetros construtivos das mais diversas zonas de Fortaleza. Então, a ampliação da rede de esgoto e drenagem, vocês estão acompanhando, né? O governo do Estado, com a CAGES e com uma PPP, uma ambiental, né? Nós tínhamos, recentemente a gente atualizou esse número, em termos de estrutura montada, são 72% da população. Era 60%, já temos 72%. Isso não quer dizer que a pessoa está com água e esgoto, né? Tem estrutura que talvez tenha problema da ligação, enfim, da distribuição melhor disso, mas houve um pequeno avanço, digamos assim, com a CAGES ambiental, com o governo do Estado. Identificação e mitigação de áreas de risco ambiental, com serviços, benefícios aí com o SBN, o território vivo, que eu acabei de falar, e algo importante que a Clarice falou aqui. Quando nós assumimos o governo, o prefeito Evandro Leitão, nós tivemos notícia de que havia 10 PIFs, né, plano de regularização integrada e regulação fundiária, na Câmara Municipal e não se votava. Pelo menos há 5 anos. Estava lá, encostado.
né? E o prefeito aprendeu na prática, porque isso que a Clarice falou é verdade. Ele foi lá, ele foi para umas ex, né? E chegou lá nas ex, quis fazer isso, é verdade, tinha uma ideia de fazer ali no Poço da Draga e tal. Aí ele descobriu lá na prática que tinha um PIF já, né, existente, não tinha sido aprovado ainda na Câmara. Isso é importante porque o PIF, para ter eficácia, ele tem que ser aprovado como uma lei complementar. É uma espécie de plano diretor daquele local, daquela zona, das ex. Então, como é um pedaço do plano diretor, ele tem que ser aprovado como lei complementar. O PIF tinha sido feito pelo Implanfor, por vocês, da UFC, da Unifor, de outras instituições, mas estava lá, né, na Câmara, sem ser votado, e o prefeito tomou a decisão, depois dessa lição que ele disse, não, e ele teve humildade de reconhecer, não é isso que vocês querem? O que é que vocês querem? Não, já tem o PIF. Tá bom, então me desculpe, vamos retomar, vamos começar do zero. Então é uma coisa interessante que o prefeito tem essa humildade que ele tem de reconhecer. Ele não conhecia, essa é a verdade. Com isso ele tomou a decisão de votar essas leis complementares. Tem 10 leis complementares que foram votadas na Câmara e hoje elas estão legalizadas. O PIF está legalizado. Agora é aplicar, né? É pôr em prática aquilo que foi efetivamente planejado. Como a Clarissa mostrou, não vai ser 100% possivelmente, porque há uma série de dificuldades, mas tem um plano, né? Tem um plano que é lei, né? Que agora a Prefeitura, com a comunidade, vai ter que pôr em prática. Nós vamos agora fazer mais um. Estava faltando umas vezes prioritária, que era a Casa do Porto, e nós já tomamos a decisão para fazer agora. Eu vou tentar aqui abreviar, se me dá 5 minutos. Pode ser? Vou tentar abreviar? Vamos lá. Então, degradação ambiental e risco climático. Veja bem, Fortaleza só tem hoje, e aqui estudos da UFC, nós só temos 16% das áreas verdes que tínhamos. A primeira decisão foi, bom, vamos, no plano diretor, estabelecer mais zonas de proteção ambiental, como eu disse, mais 20%, né, em relação ao plano anterior. Tá? Mas, lamentavelmente, o que houve nessa cidade, em termos de supressão, né, das nossas árvores, foi uma coisa terrível. Né? O mercado imobiliário tomou de conta, os gestores aceitaram, se quedaram a esses interesses e é isso que temos. Né? E aí, algo importante, o prefeito vai lançar brevemente um grande projeto de reflorestamento da cidade. Né? Não vou aqui dar spoiler, mas ele vai fazer esse lançamento. Nós estamos discutindo com várias secretarias, por enquanto está sendo uma discussão interna, mas a gente vai chamar também a sociedade para discutir, né? E acho que vai ser muito importante. Ele está convencido que nós temos que superar isso, aumentar esses números, vamos enfrentar outros interesses, evidentemente, mas ele vai comprar essa briga. Bom, aqui é um mapa de calor muito importante isso, viu? Parecido com o mapa aqui que eu acho que o Alexandre mostrou. Essas áreas laranjadas são as áreas mais quentes da cidade, né? E importante que essas áreas normalmente são as áreas onde a população de baixa renda vive. Aqueles 40% da população vivem nas áreas mais quentes. Sabe qual é o dos bairros mais quentes, possivelmente o mais quente de Fortaleza? O Pirambu. Aí alguém vai dizer, mas o Pirambu tem praia, lá tem litoral, mas não tem área verde. 0 área verde. E isso gera 1,5 a 2 graus acima da média da cidade. Em vários bairros periféricos é isso que ocorre. Nós criamos agora o Observatório de Risco Climático, que eu proponho aí que o pessoal da geografia, da arquitetura, conheça, né? Observatório de Risco Climático, .fortaleza.ce.gov.br, junto com a Defesa Civil, onde nós temos 10 instrumentos de medição de chuva, de velocidade do ar, não é? Uma série de outros conhecimentos nesses instrumentos, para a gente planejar melhor isso aqui. Porque onde é que nós temos que plantar agora? Criar parques, microparques, nas áreas mais quentes. Né? Então a gente precisa saber quais são. Então, isso é online, a Defesa Civil está se preparando para se adequar melhor a isso, né? Para dar um atendimento mais rápido, saber onde é, até a gente criar, né, brevemente, sistemas de alerta. Onde é que está mais quente, onde é que está mais poluído. Então vamos avisar a população, as escolas, né? Isso algumas cidades já estão fazendo, no mundo, inclusive no Brasil. Está aqui, ó, Pirambu, olha aí, cadê a área verde? 0.
Não há um parque lá, não há um microparque, e isso acontece em vários bairros de baixa renda da nossa cidade. Então, desafio. Amplo programa de reflorestamento da cidade, o prefeito vai anunciar, não é? A ampliação das EPAs e das USs, que é as zonas de uso sustentável, também foram muito ampliadas. Ampliação dos parques urbanos, ele já criou 5 no primeiro ano de governo. O observatório e a nossa luz terá estímulo à cobertura verde. Vamos lá. Nível de competitividade. O Célio tratou muito disso aqui, né? O Alexandre também, acho que isso é muito importante. Melhorou muito, né, Célio? O nosso índice de competitividade. É o 2º melhor do Nordeste, perdendo para Recife, mas ainda temos que melhorar muito. É a 97ª posição entre as cidades brasileiras. Poderia ser muito melhor. E aí tem um mapa de competitividade. Onde é que a gente está mal? No acesso à saúde, na segurança, na inserção econômica e no meio ambiente. Olha aí o meio ambiente. E meio ambiente e saúde estão sempre juntos, hein? Não é? Sempre juntos. Aqui mostra onde a gente está bem, né? Se esses azuis é que a média do Brasil é melhor do que Fortaleza, é onde a gente está mal, né? Como eu disse, saúde na questão econômica e no meio ambiente. Vamos lá. Perfeito, já mostrei. Desafio, nível de competitividade, já disse, né? Aí tem as estratégias. O programa Saúde da palma da mão, a saúde está pensando em telemedicina, está sendo pensado isso, está sendo estudado. Redução de filas no SUS Fortaleza, uma redução muito grande já no primeiro ano de governo, né? O IA, mas ainda está enorme a fila, né? Mas reduziu. IA aplicado ao sistema de vídeo monitoramento, acho que vocês viram essa semana esse projeto muito importante, que é o vídeo. Nós temos 7.000 câmeras hoje do vídeo monitoramento de Fortaleza. Estão integradas essas câmeras à Segurança Pública do Estado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eu acho que isso vai ser muito importante na área da política da segurança, a inclusão produtiva, reflorestamento, papapá. Vamos lá, rapidinho. Deficiência da educação e formação profissional. Nós temos que reconhecer que Fortaleza melhorou muito em relação a algumas décadas atrás, né? No nível educacional, tanto na educação fundamental como no ensino médio. Não é? Em termos de capitais, nós estamos em 10º lugar nos anos iniciais, em 5º lugar nos anos finais. Da pandemia para cá, a pandemia nos levou a números muito ruins. Nós estamos recuperando, mas não recuperamos ainda antes da pandemia. Fortaleza estava até indo muito bem, não é? Já chegou a estar em 5º lugar nos anos iniciais, estou falando do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e já chegou em 3º nos anos finais, que é justamente... Desculpe, isso aqui eu estou falando de ensino fundamental, tá? Não é ensino médio. São anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental. Não é? Olha aí, houve um avanço, aí depois caiu, nós estamos voltando a recuperar os dados aí do IDEB. Tá, vamos lá. Rapidinho. Ok, vai passar, já falei. Envelhecimento da população, que é um grave problema, né? Hoje nós temos 10% da população acima de 60 anos, que é a minha turma, né? E nós vamos chegar a 15% em 2040, pela perspectiva, né, Sérgio? Vocês estudaram isso no Fortaleza 2040, né? Portanto, nós vamos ter questão previdenciária, espaços de saúde, de lazer, cuidadores, e toda uma política que a gente está começando a desenvolver. E alta taxa de homicídios, né? Sobretudo de jovens negros, jovens de periferia, e isso foi muito grave para a nossa sociedade. Vamos lá. Aí, né, os dados, aí mostra aí divisão etária. Aí, então, quais são as estratégias? A primeira-dama está liderando com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, o Plano Fortaleza Inclusiva, revisão do Código da Cidade, que a gente vai ter que fazer a revisão, sobretudo para garantir mais caminhabilidade, o transporte ativo, né? Melhorar mais ainda as ciclovias, porque as ciclovias foram feitas, ótimo, Fortaleza é uma referência, mas sem arborização, sem árvores. Então quem é que vai meio-dia pegar sua bicicleta para, né, ir para o trabalho, para a escola? Tudo bem, final de semana, no início da manhã, na noite, final da tarde, mas nos horários de pico de calor.
Por isso que nós temos que arborizar, e essa política o prefeito começou agora, né, a tentar arborizar as ciclovias, né? Programa de esporte e lazer para idosos, capacitação, expansão dos clubes, escola de tempo integral, vamos nos orgulhar, Fortaleza, Ceará, né, possivelmente termine o ano de 2026 com praticamente todas as escolas de ensino médio de tempo integral, né? É o estado que mais vai ter escola de tempo integral do Brasil, superando São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, e aí nós devemos muito ao nosso ministro Camilo, apoiou muito o governador Elmano nessa política, né? E a prefeitura está indo nesse rumo também. Finalmente, saiu é porque eu terminei aqui, é? Tá bom, então vamos lá. Elevado o índice de violência, isso é gravíssimo. O Alexandre tocou isso aqui, é uma das coisas mais graves hoje na nossa cidade. É verdade que houve uma melhoria, não é? Recentemente, houve uma melhoria na taxa aí de homicídios, de crimes violentos, houve uma melhoria, temos que reconhecer isso. Mas nós chegamos a um pico, vocês vão ver aqui, vou mostrar aqui como Fortaleza passou a ser uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Aqui, ó, olha aí. Olha o que nós já chegamos, né? Olha aí, antes da Covid, e aí foi diminuindo, ó, nós estamos diminuindo aí o grau de homicídios, né? Mas isso é muito grave em jovens, né? Homicídio de jovens, né? Então, estratégia adotada, expansão dos CUPs, escola de tempo integral, a parceria com a Secretaria de Segurança Pública, o Previl, que é um importante trabalho que o governo do Estado está fazendo de prevenção à violência, o Sérgio ajudou muito nisso também na época, não é? Está trabalhando com 10 prefeituras, essa prevenção de violência, não, aí é a prevenção, né? E educação, esporte, cultura, políticas desse tipo, a ampliação da guarda municipal, a guarda foi muito ampliada agora, e aí com vídeo monitoramento a gente tem uma esperança de que possa melhorar bastante, intensificação da iluminação pública em áreas mais vulneráveis, deixa muito a desejar ainda, busca ativa de jovens em idade escolar e o território vivo, que essa política a gente está procurando desenvolver agora com as leis de reparação. Falta só dois, Virigeni. Mortalidade do trânsito, gravíssimo. E alta dependência de veículos, isso foi colocado aqui. Pessoal, nós já tivemos um dobro de pessoas viajando de ônibus. Mais de 1 milhão de pessoas diariamente. Hoje nós estamos com 500 mil. Isso é gravíssimo. As pessoas resolveram, né, por a questão de segurança, pela questão da violência, né, por uma série de fatores, resolveram o moto Uber, resolveram buscar outras alternativas. Isso é gravíssimo, né? E aí uma das políticas é justamente a tarifa zero. E a Prefeitura de Fortaleza está trabalhando com o governo federal para ver se é uma das primeiras capitais a implantar a tarifa zero. Como vai ser, nós ainda estamos discutindo. E, por final, para fechar o 10, né, mortalidade do trânsito altíssima, sobretudo de motos, como foi evidentemente colocado aqui. E o 10º aí, para encerrar, para a gente ficar sem terminar. Mortalidade do trânsito, já falei, isso aí são as medidas. Grande contingente de jovens que dão trabalho e estudam. Né? Nós temos aí 13% da população dos vulneráveis, 13% são os chamados jovens nem. Com todas essas políticas que nós vimos aqui, a gente pretende diminuir essas estatísticas. Eu quero aqui ao encerrar, Alexandra, dizer que muito do que a gente falou, do que a gente pensa, do que a gente estudou sobre Fortaleza, a gente está lançando aqui, viu, Clélia? Você é o primeiro, o UFC vai ser o primeiro lançamento, né, Juliana? A Fundação Demócrito Rocha está lançando esse livro. Está sendo lançado agora aqui na UFC. Esse livro ele vai de Vicente Pinzon a Evandro Leitão. Termina aqui com a eleição dele. Não é assim, um esforço muito grande meu e do historiador Ayrton Farias, que é um historiador fantástico, né? E aí está aqui à disposição de vocês. Esse livro estamos lançando. A Fundação está aqui também para quem quiser esse livro. Vamos fazer um lançamento no dia 22, também lá no Paço Municipal. Por quê? Porque Fortaleza nasceu às margens do Riacho Pajeú. E esse riacho a gente precisa recuperar. É um desafio, prefeito, vamos recuperar, vamos trazer esse riacho de volta, né? Então vamos lançar esse livro lá no Paço, às margens do Riacho Pajeú, no dia 22, no final da tarde, para todo mundo ver o riacho e a importância dele para a cidade. Então todos vocês também estão convidados e convidadas. E quero aqui encerrar lembrando a sabedoria africana, que diz: se quiser chegar logo, ande só. Mas se quiser chegar longe, ande acompanhado. O prefeito Evandro Leitão quer sempre a companhia de todos vocês. Obrigado.
Agradecemos imensamente a fala do professor Arthur.